Bora, pessoal, para mais informações do Corinthians nessa quarta-feira aí, o Coringão que se estreia amanhã contra o Red Bull Bragantino fora de casa, e parece que o Corinthians vai estrear com um time alternativo aí. O Quesada trouxe mais informações pra gente nesse vídeo. Também tem mais informações sobre o Memphis Depay, Pedro Raul, e também sobre esse impeachment do Augusto Melo, que próximo dia 20 vai ser votado. Os caras realmente não largam o osso, querem fazer bagunça no Coringão. Já deixa sua opinião, o que você acha sobre isso. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão, vídeo sempre em primeira mão. E já deixando os créditos pra Opinião Placar TV. Tem mais enrolações, bora pro vídeo. Quesada, o Corinthians joga amanhã contra o Bragantino, é a sua estreia. O Bidon tá fora, embora inscrito, né? Porque tá na seleção sub alguma coisa aí. Memphis não vai jogar. Já não vai jogar? Porque... Dá uma, né? Coisa, né? Tem mais coisa melhor pra fazer, é isso? Amanhã a gente vai trazer o time do Corinthians, enfim, mas contratos ampliados aí, renovados, com as inscrições já definidas do Bidon, do Romero e do Hugo Souza. Kaká também, né? Kaká também teve o contrato aí definido. São jogadores que ficam aí à disposição, menos o Bidon, né? Porque o Bidon tá na seleção. Pedro Raul, a informação de 2 dias é que ele não seria inscrito, mas ele, no fundo, acabou sendo inscrito para o Campeonato Paulista, porque é uma ideia de repente, dar uma oportunidade para ele e aparecer algum clube interessado em levá-lo, né? Agora, o que explodiu aí nas últimas horas... e tem a história do impeachment. Eu vou falar rapidinho, porque se tem um assunto chato, a gente vai deixar para segunda-feira com o Flavinho aqui, com a nossa turma, né? Segunda-feira, dia 20... volta aquele processo do impeachment. Não vai ter liminar? Vai passar. Aí a gente não sabe, né, Facinca? Tá toda hora, né? E provavelmente um outro movimento igual aquele, que a torcida foi lá fazer pressão para que não acontecesse a votação do impeachment. Deixa o Corinthians rapidamente, paz, né? A votação do impeachment são 302 conselheiros, 50 mais 1 para uma decisão favorável ou contra o presidente Augusto. Passando no conselho, ele está afastado, o Stabile, Osmar Stabile assume. E aí tem até 90 dias para definir com a Assembleia dos Sócios se o Augusto fica mesmo ou não. Essa notícia, Quesada, na verdade, a notícia, você pode usar uma outra manchete. Corinthians não terá paz em 2025. Essa é outra manchete. Mas não vem tendo desde... Sim, mas de novo, quer dizer, acabou o ano, o Corinthians jogando muito bem, ganhando 9 jogos seguidos, classificando-se para a Copa Libertadores, e aí, o processo de impeachment suspenso por uma liminar, e agora começa o ano, começa tudo de novo. Flavinho, Que saco, hein? Vocês sabem qual é a minha opinião. Eu acho que tem que investigar todo mundo. Eu sou da turma que acha que tem que investigar todo mundo. Eu não represento aqui o Augusto, tem um monte de gente que defende o Augusto. Eu não represento a renovação e transparência, tem um monte de gente que faz isso. E aí quem é de um grupo é contra o outro, quem é do outro grupo é contra esse. Eu penso na coisa macro que é o Corinthians, né? O Corinthians sendo bem organizado, com uma dívida de 2,4, mas com 5 bilhões de reais que o Corinthians vai produzir nos próximos 5 anos. Eu ainda acredito que se cair na mão de gente séria, que entenda de matemática, aí tem que ter passado pelo ensino médio, né? Fundamental. Infelizmente, alguns que são presidentes de clubes, não estou falando só do Corinthians, de vários clubes, não sabem nem escrever um texto, né? Quanto mais fazer um 2 mais 2. Bom, o Dudu, vocês viram aí o Dudu, né? Dudu falou que a Leila é mais sócio do que uma nota de 3. Pô, Dudu, você tá de sacanagem. Nota de 2. Né? Ele falou que era mais fácil. Nota de 2, Nota de 2 existe, né, Dudu? O que não existe é a nota de 3, né? Então, quer dizer, os caras também estão no futebol, não sabem. Os caras estão em Nárnia, né? Estão em outro lugar e tal. Agora, eu acho assim, se fosse para ter feito essa votação do impeachment, ela não deveria ter sido feita com o Corinthians em campo ainda, que foi aquela reta final. Quando terminou o campeonato? Dia 6 ou 7 de dezembro, não foi? Foi dia 8 de dezembro. Dia 8. Então dia 9 foi uma segunda-feira. Dia 9, encerrou a temporada, Corinthians não caiu, tá na Libertadores e na Copa do Brasil. Dia 9 agora a gente vai decidir se o homem fica ou não. Decidimos que não fica. Vai pros sócios, mas naquela semana mesmo. Tem que deixar passar naquela semana. Se os sócios falarem sim, novas eleições. Se os sócios falarem não, a partir do dia 1º de janeiro encerrou a conversa, vamos pensar no bem maior que é o Corinthians. Mas as pessoas não pensam assim, Flavinho. Eu costumo dizer, o maior inimigo do Corinthians é o Sport Clube Corinthians Paulista. São esses caras que perderam o doce, eles estão furiosos e não vem a hora de voltar a colocar a mão na cumbuca. Mas a coisa dos empresários, eu fui o primeiro a dizer no ano passado isso. O Augusto inicia janeiro
8 empresários entram com um processo contra o Corinthians. Um ano depois, qual é a principal notícia envolvendo empresários? De novo. 78 milhões de reais que o Juliano Bertolucci está cobrando na justiça. Então, quer dizer, parece que a coisa é orquestrada, é pensada totalmente, de uma forma muito meticulosa, de uma forma premeditada para criar um ambiente ainda pior do que aquele que o Corinthians normalmente teria e terá com essa dívida absurda, né, que parece ser impagável nos próximos anos. Então vamos esperar para saber o que vai acontecer na próxima segunda-feira. E aí, isso sim é um negócio absurdo, né? O GE fez aí um levantamento olhando para o contrato do Memphis Depay com o Corinthians. Ao término do contrato em 2026, ele poderá ter colocado no bolso, Memphis Depay, a bagatela de 116 milhões de reais. Livres de impostos. Livres de impostos, contando todos os bônus. O mínimo, só para você que está em casa aí, vendo o programa no carro, no trabalho, sei lá, o Memphis Depay, se cumprir o contrato dele até dezembro de 26, ele terá colocado no bolso 82 milhões de reais, tá? Isso é o mínimo que ele terá colocado no bolso, tá? Isso envolvendo salários, luvas e direito de imagens. Mas se ele for artilheiro, fizer não sei quantos gols, jogar 70% das partidas, foi eleito o craque da competição e tal, tudo isso pode levar de 82 para 116 milhões de reais o valor a receber no Corinthians. Aí alguém vai falar... Não tem que jogar amanhã? Eu vou falar. Eu acho que tem que jogar. Com tudo isso de bisteca, não tem que jogar amanhã? Então, a mesma coisa do Abel. Será que a gente não está sendo um pouco assim, protegendo um pouco o jogador? Historicamente, a gente tem essa tendência a proteger um pouco o jogador, mas com tudo isso de bisteca para receber, será que não tem que pôr o pé no campo também? Eu entendo que o calendário realmente é muito apertado. Eu entendo todas as dificuldades do jogador de jogar quarta domingo, esse calendário maluco que a gente vive na América do Sul, principalmente. Então, por isso eu acho, cara, que tem que entrar em campo, tem que jogar. Porque daí a gente vai estar sendo justo com a história do Abel no Palmeiras, por exemplo. A gente vai estar na mesma medida, assim. Uhum. Tem que jogar. Tem que jogar. Outra coisa, o Memphis, se deixar o Corinthians, se o Corinthians não quiser mais o Memphis, ele for negociado com algum clube da Europa, o valor são 10 milhões de euros. Ele fica com 50% desse valor, ou seja, o Corinthians vende, né, o Memphis. Sim, tem 50% do passe é dele. Com 5 milhões, ele fica com 5, tá? Se a saída for unilateral, também não muda nada, é a mesma coisa. A propósito, ele pode sair a hora que ele quiser do Corinthians. E no contrato tinha a história de que se fosse rebaixado, ele poderia ter tomar a decisão de seguir ou não no Corinthians. Eu acho que o Memphis... parte do Memphis se pagou no ano passado. Se você fizer uma conta bem rápida aqui, o Corinthians pagou 5 milhões de dólares pelo harmonioso Pedro Raul. Isso dá 30 milhões de reais, certo? Sim. 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais, certo? Então, o Depay vai custar, ao final da trajetória dele no Corinthians, no mínimo 82 milhões de reais. O Corinthians só com Pedro Raul já gastou 30, fora os salários do Pedro Raul na casa de 700 mil. Aí você faz a conta em casa, 700 vezes 6, mais 13º. Então, quando você que estiver falando, nossa, mas que dinheirão pelo Memphis Depay, né? Não. O custo-benefício do Memphis Depay, embora o valor seja maior em riqueza de dinheiro, em valor, né? Em dinheiro mesmo, o custo-benefício do Memphis Depay é muito melhor do que aquele do Pedro Raul com o Corinthians. Sim, o Pedro Raul não entregou absolutamente nada ao Corinthians, né? Nada. E ninguém quer o jogador, ninguém quer pagar esse alto salário, contrato de 5 anos, né? Essas coisas absurdas que o futebol do Corinthians fez. É isso que faz mal ao clube. O que faz mal ao clube, a gente falava semana passada de loucuras dos jogadores. As loucuras são até aceitáveis. Esses erros, assim, que são mais prejudiciais. As loucuras normalmente se pagam, né, André? O Ronaldo, o fenômeno, foi uma loucura, se pagou. Pode dar errado também. Pode dar errado, o Pato deu errado. Tem, claro. A maioria das vezes é muito mais suscetível a dar certo do que... A maioria das vezes a chance de dar certo é muito maior do que dar errado. Outra coisa, muita gente falando, por que a Esportes da Sorte não pega esse dinheiro e, em vez de investir no... Eu li isso em algum lugar, tá?
de algum torcedor. Pogba. Não. Por que não pegou esse dinheiro que tá usando pro Memphis Depay e não ajudou a pagar a dívida? Porque a empresa que quer associar o nome ao Corinthians não quer pagar dívida. Ela quer a marca dela e ser vista no mercado como o seguinte, pô, o corintiano olha pra Esportes da Sorte e fala, porra, esses caras trouxeram o Memphis Depay. Pô, esses caras podem trazer um outro grande jogador. E se não for essa empresa, uma outra virá pra trazer também, como a Fatal Model, que, né, surfou na onda. Se ofereceu. Empresa né? que é mídia. Mídia se dá com bom jogador e título. Não pagando conta. Exato. A não ser que apareça uma empresa Paulo Nobre na história que, né? Diferente. Não, mas é uma gestão, né? Não, que de amor, claro. Né? De amor imenso pelo clube, vai lá, tira o dinheiro. Tira o dinheiro do Paulo bolso Nobre e paga só também usou tudo isso e teve que pagar a conta porque pegou o Palmeiras completamente quebrado. Porque... Se isso quebrava o Palmeiras. Exato. Não ia ter nem clube pra ser presidente. Porque se o Palmeiras estivesse numa boa condição, ele não faria todo esse investimento. Ao contrário, os investimentos seriam para contratar jogador como fez depois que conseguiu, para a equipe se manter. Que é o que o Corinthians hoje precisa. Bom, Ô, Flavinho, desculpa, só para fechar, tá? Uma última. O valor que o Memphis vai receber, todos esses valores, eles estão diretamente ligados ao valor do euro, tá? Então, se o euro bater 10, por exemplo... Estão atrelados ao euro. Ao euro. Sim, é o câmbio do dia. Entendeu? Não é o câmbio fixo. Tem 1 milhão para receber agora, R$1 milhão. Aí eles fazem a conta lá do euro no dia para... Então, é isso aí. É bastante dinheiro. Muito bem, amanhã a gente vai falar mais do Corinthians, que vai a campo, a gente mostra os campinhos do Corinthians, do Bragantino e tudo mais. Agora a gente atualiza também o lado do Corinthians, que também se prepara já para matar a saudade do Campeonato Paulista. O Vlad aparece aqui no nosso telão. Vlad, bom dia para você. Bom dia, Mari. Um beijo para você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians que estreia amanhã no estádio Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino. Um dia antes da partida, vai ter um jogo treino aqui no CT Joaquim Grava contra o União Barbarense, que joga a Série 4 do Campeonato Paulista. A tendência é que os jogadores que não vão para Bragança sejam utilizados nesse jogo treino. Já na estreia do Campeonato Paulista, a tendência é que o Corinthians utilize jogadores da base e também vários reservas. O técnico Ramon Dias deve poupar uma série de titulares justamente por causa dessa pré-temporada muito curta. Então ele vai estreando os titulares aos poucos, os principais jogadores do Corinthians. Para essa partida contra o Bragantino, alguns desfalques. O Breno Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. Também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Além também do Maicon, que ainda não renovou o contrato com o Corinthians e está também na fase final de recuperação. A grande novidade para esse Campeonato Paulista do Corinthians, que ainda não contratou nenhum jogador, foi a inscrição do meia Luiz Eduardo, de 17 anos, que veio do Água Santa. Ele joga a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians. É um dos destaques aí da equipe na Copinha e encantou o técnico Ramon Dias. Em relação à parte de reforços, o Fabinho Soldado falou por que o Corinthians ainda não se reforçou em 2025. Não vai dizer que nós não vamos contratar. Claro, a gente está sempre analisando o mercado, naquilo que as carências que possam surgir durante esse tempo com o Ramon, e aí no momento certo, na hora certa, o Corinthians vai fazer a contratação. Mas o torcedor pode ficar tranquilo. Você olha para cada posição, você sente seguro naquilo que está sendo desenvolvido. Temos aí dando uma oportunidade importante para o nosso menino da base, que é o Maná, na lateral direito. Vai ter a oportunidade de mostrar um serviço. É um menino muito qualificado na parte técnica, conhece o clube, com uma personalidade importante para jogar no Corinthians. Vai ter essa oportunidade, né, no Paulista. Outros atletas que não terminaram a temporada com pouca minutagem também, né, também vai ter essa oportunidade, com muita calma, realmente trabalhar naquilo que for carência, para a gente também não trazer jogador que não vai estar dentro daquilo que é preciso para a equipe. Todos os titulares até o momento estão mantidos no Corinthians, mas 6 jogadores deixaram o Parque São Jorge, todos eles reservas ou que nem estavam sendo utilizados. Casos do Fagner, do Juan Oliveira, do Caetano, do Matheus Araújo, do Pedro Henrique e também do Rony. O Corinthians fazendo essa manutenção do elenco justamente para começar a temporada da mesma forma que terminou 2024. Mari. Boa, Vlad. Importante é isso, né? Pelo menos se não tá contratando, que mantenha aquelas principais peças que foram tão importantes em 2024. Fala uma frase que o Mário Marra adora. Volta no tempo.
Volta no tempo quando a gente estava fazendo o Sport Center aqui, Mariomar, no início da outra temporada, né, em 2024. Volta bem no tempo. E quando a gente ouvia algum dirigente do Corinthians, seja ele até o presidente, ou quem era um diretor, enfim, qualquer pessoa que falava, e falava assim, torcedor pode ficar tranquilo. Voltava pra gente e a gente falava assim, não fiquem tranquilos. Quando a gente ouve o Fabinho Soldado falando, torcedor pode ficar tranquilo, nós estamos seguros, como você interpreta isso nesse momento atual do Corinthians? Não, a sua reflexão para mim é precisa, porque eu realmente tentei voltar no tempo e o ano fez bem ao Corinthians. Começou de um jeito que a gente pensava, meu Deus, o Corinthians está se boicotando. Pro Corinthians parar de falar pra gente parar de ter pauta. Para de falar, era assunto que tá toda absurdo. hora. E o Corinthians foi, além de melhorando a sua comunicação, não é nem uma questão de departamento de comunicação, eu acho também que é bom, é muito bom, mas não é isso, é que o Corinthians evoluiu. E quando hoje o Fabinho Soldado fala sabe que esse período vai ser um período para testes e que o torcedor pode ficar tranquilo, já faz mais sentido. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro muito bem. O torcedor ele pode levar isso e confiar nesse momento, tanto na equipe quanto quando um dirigente, como acho que principalmente o Fabinho, né? Ele fala? Sim. Para mim, sim. Em relação ao elenco, para mim não tem discussão. E ele foi bem ali na parte que ele fala da lateral direita, que é justamente o que a gente está batendo na tecla há um tempo. Que com a saída do Fagner só ficou o Mateuzinho e ele disse muito bem, vamos dar oportunidade pro Léo Maná. O garoto da base conhece o clube e vai usar o Paulista para justamente dar essa minutagem, que é uma competição um pouco mais tranquila dentro do calendário do Corinthians no restante da temporada. Então, sim, acho justo. Sim, pode ficar tranquilo. A gente vai conversar mais então, tá? Sobre o Campeonato Paulista ao longo deste Sport Center, aí juntando, claro, as principais equipes do estado. Mas antes, um intervalinho aqui no SC e a gente já volta. Primeiro tem uma tela. Olha, tela da rodada, Mari. Não vai embora pro intervalo ainda, não. Coloca a tela pra gente. A tela da rodada? Eu já queria ir pro intervalo, mas não. Tem que fazer meu trabalho bem feito, Marimar. Novo Horizontino e Ponte Preta, tá vendo? Isso. Velo Clube Noroeste, Guarani e Botafogo de Ribeirão, Palmeiras e Portuguesa. E amanhã tem Água Santa e São Bernardo, Red Bull Bragantino e Corinthians, Santos e Mirassol. E aí depois também tem o São Paulo contra a Inter de Limeira. A finalizar o vídeo, o Fabinho Soldado que deu entrevista para o podcast do Corinthians e explicou o porquê da saída de Fagner e também outros problemas dentro do Corinthians. O executivo disse que também o Corinthians ainda monitora o mercado de transferência e busca novos reforços para o elenco, mas deixa claro que confia muito no time atual. O executivo do Coringão, Fabinho Soldado, que foi entrevistado ontem pelo podcast do Corinthians, é criado pelo próprio clube e explicou motivos de não ter trazido nenhum reforços ainda para essa temporada. Ele também falou mais dessa saída do Fagner que ninguém esperava, que pegou de surpresa ali todo mundo. Ele até justificou que essa saída aí é para dar mais espaço para o garoto Léo Maná, revelado na base do clube. E o Fabinho falou exatamente assim. Tínhamos alguns atletas aí que estavam com questões de contrato vencendo, outros precisavam de ajuste. Você mexe com a folha, com o financeiro, e estávamos preocupados com isso em dar mais tranquilidade para os atletas que estavam. Vamos analisar com mais calma as oportunidades que pode acontecer ao longo do caminho, afirmou o Fabinho Soldado, fazendo referência às compras de Kaká e Hugo Souza, além das renovações de Romero e Breno Bidon. Ele também falou sobre contratações, disse que o Corinthians aí, claro que pode ser que contrate, mas vai analisar as carências do elenco, mas o torcedor pode ficar tranquilo, está sendo bem analisado o elenco do Corinthians, se precisa ou não de carências ali, algumas posições. Ele falou também que o Maná vai ter mais oportunidades na lateral direita, então não é uma preocupação contratar um lateral direito agora. E outros atletas também que terminaram 2024 com pouca minutagem em campo, também receberão mais oportunidades nesse início de Campeonato Paulista, onde o Corinthians aí vai rodar mais equipe, começar com o elenco reserva ali, até para preservar o elenco principal ou titular, a não sofrer com lesões aí nesse início de temporada. Vale lembrar que o Corinthians ainda não registrou a contratação de novos jogadores em seu elenco para a temporada 2025. O clube até adicionou alguns nomes aí, como João Pedro Choca, Renato, Kaique, porém todos eles já pertenciam ao Corinthians e estavam emprestados a outras equipes ou faziam parte aí da categoria de base do Timão. Ele falou também sobre a saída do Fagner, também disse que tomou a decisão amparado aí pela comissão técnica, além de abrir espaços aí para o Léo Maná. A questão financeira pesou um pouco também, então por que renovaram com o Fagner? Se a questão financeira pesou um pouco, o contrato do Fagner iria terminar no final do ano passado, porém os caras renovaram, deram 2 anos pro Fagner e emprestaram agora para o Cruzeiro, pagando metade do salário. Além de Fagner, o Corinthians não conta mais com o zagueiro Caetano, que foi pro Japão, terminou seu contrato ano passado, Matheus Araújo e Juan de Oliveira, e com o atacante também Pedro Henrique. E a tendência também é com o atacante Giovanni deixe Corinthians nos próximos dias. Se você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!